Então, eu queria deixar para vocês duas coisas. A primeira da palestra de manhã é que vocês têm que ter a confiança absoluta em Deus, né? Somente Ele é o Senhor de tudo, né? Jesus, a gente vai fazendo uma caminhada de consciência espiritual, de conversão diária, né? Porque até eu viver a gratidão, que não é uma coisa óbvia, mas é graça, até eu viver a gratidão, até eu viver tudo na minha vida, até depositar toda a minha confiança nele, a minha esperança nele, isso exige um caminho de conversão. O nosso processo de conversão é lento porque nós somos lentos, né? Nós rezamos muito pouco, nós temos uma preguiça espiritual, nós temos preguiça de ler a palavra, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de rezar terço, é uma coisa louca. Por isso que a gente tem que pedir tanto a Deus a graça, tudo você pede. Eu pedi a graça da missa, eu pedi a graça de rezar o terço, eu pedi a graça de confessar todo mês, graça de adoração, tudo é graça, né? Então, o meu horário de adoração, ele é preso com arame farpado. Nada me tira do horário de fazer minha adoração a Jesus. Falo com ele, estou chegando, amor, aguenta firme que eu já estou chegando. Então, aquela hora é minha e dele, pronto, acabou. Não há ninguém que vai me impedir de eu chegar lá, a não ser que ele não queira que eu chegue. Então, tem que ter um processo de conversão. É um processo. Porque à medida que eu me converto, eu vou irradiar isso diante de quem eu estou. Hoje eu já atingi uma maturidade que eu já não tenho vergonha, né? Vocês imaginam que é no meio da ciência você assumir que crê em Deus, né? Vocês imaginem que eu passei da fase de que batizava escondido, que meu chefe brigava comigo, e hoje que ele fala com os residentes, vocês já aprenderam a batizar com a Filó? Olha o progresso. Quem fez isso? Jesus, né? Então, há um progresso, há uma caminhada na nossa vida, né? E a cada dia a gente se converte. A cada dia a gente se converte. E a gente vai estar convertendo, sendo convertido até no momento da morte. As tentações sempre vão existir. Vai falar assim, que bobagem, você acredita nisso mesmo? Você acha, mas você não vai viver isso? Você acredita mesmo que Deus já está te esperando? Você acredita mesmo em céu? Você acredita mesmo que existe um paraíso? Acredito. Vem para poder minar suas forças. Sabe o que é maravilhoso a gente ser tentado? Eu acho um espetáculo quando as tentações chegam. Porque elas me dão a oportunidade de cada vez mais fazer opção por Jesus. Eu falo, eu estou enraizado nele. Ele é a razão da minha vida. E somente Ele. Ele é o meu sustento, né? E é por causa dessa esperança, né? Dessa certeza, né? Que a gente espera, porque a gente não vê mesmo, por isso é esperança, né? Porque o dia que eu vir, não precisa mais de esperança, eu estou vendo, imagina que espetáculo. Enquanto eu não estou vendo, a esperança é essa, né? Que eu irei vê-lo. Mas isso é que nos dá força para tudo, né? E é com isso que eu quero encerrar. Eu pedia sempre a Jesus que me desse a graça de poder acompanhar meu pai na morte. Para que eu pudesse fazer por ele o que eu fiz, o que eu faço pelas crianças, né? De não deixar ninguém morrer só. Porque eu sei como é que é CTI adulto, né? E meu pai não estava doente. Estava acontecendo alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido fechar o diagnóstico. E eu cheguei em Oliveira no final de semana. E foi quando eu cheguei em Oliveira que eu levei ele para o hospital. Que ele passou mal dentro de casa e eu tive que levar com ele. Levá-lo e sabendo que ele não voltaria. E aí quando eu levei, ele ficou à tarde até a noite, até o dia seguinte. Ficou muito grave. Deus dá os sacramentos todos, né? E um sacerdote muito amigo nosso chegou lá e sem a gente chamá-lo, sabia que o pai estava no hospital e foi lá e fez a unção do enfermo. Tudo que eu queria pedir, que meu pai não morresse sem a unção, ele foi ungido. E aí, claro que depois da unção do enfermo, ele teve uma melhora espetacular, porque até para morrer é preciso ter força. De tudo a gente precisa da força de Deus. Até para voltar para casa é preciso de força, né? E eu cheguei no hospital, aí o médico me ligou e falou assim, Filó, seu pai teve uma melhora absurda. Já tinha uma vaga em Belo Horizonte esperando ele. Ele falou, você pode providenciar o transporte aéreo, que seu pai vai para Belo Horizonte. Belo Horizonte estava um céu assim azul, não tinha uma nuvem. Minha cidade tinha uma chuva torrencial. Torrencial. Então o avião não podia decolar. Quando eles falaram comigo, não, eu primeiro fui ver o preço, era possível pagar. Aí, não, Filó, nós não temos teto para decolar.
Eu ajoelhei, comecei a rir, falei com Jesus, você não é mole não, né? Não é para ir não, né? Vai me dar mais trabalho para trazer o corpo, né? É para morrer aqui? Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos 84. Obrigado, Jesus. O Senhor faz tudo com tanta perfeição. Obrigado. Aí quando fui, eu e Jaque fomos visitá-lo no fim do dia, ele entubado, fazendo diálise. A Jaque falou, o pai melhorou, né, Filó? Falei, não, ele vai embora agora. Falou, que é isso? Falei, vai morrer. Aí falei com os médicos assim, vocês fazem massagem cardíaca? Vocês, quando a frequência, meu pai está tomando adrenalina, dobutamina, etc, etc. Quando começa a cair a frequência, vocês fazem massagem? Fazemos. Falei, quero pedir que não faça. Ele já viveu muito bem. Não sou egoísta de querer meu pai numa cama, com traqueostomia, gastrostomia. Ele cumpriu a missão. Tem o direito de voltar para casa, é isso que eu creio, ele crê. Né? A mulher da vida dele era Virgem Maria, era Imaculada Conceição, né? Então ele vai estar bem amparado. Tanto que ele morreu do dia 8 para o dia 9, por causa dela, de amor a ela, né? E aí eu falei com eles, eu só quero que vocês me chamem, eu não vou fazer nenhum escândalo, eu só quero estar com ele rezando. Vocês me chamam. Aí eles me chamaram, era 15 para as 3. Aí eu falei com o pessoal lá em casa, falei, o pai vai morrer agora, eu estou indo para o hospital. Meu irmão me levou para o hospital. Aí quando eu entrei, o hospital do interior tem ninguém, né? Mas eu passei na capela, né? Porque a minha agarrada no Santíssimo, né? Entrei na capela, falei com ele. Essa é a hora que eu tinha medo de viver. Então eu preciso que o Senhor me dê a mão. Que se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo de devolvê-lo para o Senhor. E nós vamos dar conta de continuar. E aí eu cheguei lá, ele estava me olhando muito. E a pressão dele era 1, apesar da adrenalina, apesar de tudo. E eu falei com ele, meu bem, não precisa de mais nada. Vamos desligar, né? Já deu, não precisa. O médico falou, Filó, mas a gente não desliga. Eu falei, mas eu sou médica e sou filha dele. Ele não merece mais, não precisa. Ele não responde a mais nada. Nós vamos prolongar, por quê? Nós cremos em Deus, ele é batizado, ele já foi ungido, o pai já espera por ele, né? Ele volta para casa. E eu fiquei rezando com ele durante 3 horas. 3 horas. Eu rezava o terço da misericórdia, porque Jesus prometeu que se a gente rezar o terço da misericórdia, diante de alguém em agonia, ele fica entre a pessoa e o Pai, não como um justo juiz, mas como um Salvador misericordioso. E intercalava com o terço de Nossa Senhora, por causa da devoção que a gente tem a Nossa Senhora. E eu rezava os 2 terços, foram 3 horas. E nesse período ele fez os 3 movimentos de nascimento da alma. Quando ele fez o primeiro movimento, eu falei com ele, olhei para ele e falei, Pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Isso está na primeira carta de João. Na segunda vez que ele fez uma contração e me olhou tão profundamente, eu disse a ele, Pai, o senhor está preocupado com a mãe? O senhor não precisa se preocupar, porque nós vamos cuidar dela. Não preocupa. E não preocupa conosco, seus filhos, seus netos, porque o Senhor deu para cada um de nós a coisa mais poderosa que um pai pode deixar para um filho, que não é dinheiro, é a fé. Porque a fé é a que faz mudar o mundo. Quem tem fé vence o mundo. Então só deu a fé, e com a fé nós vamos vencer. O senhor não precisa se preocupar, nós vamos dar conta. Nós damos dar conta. E aí a hora que ele deu o terceiro movimento, ele me olhou muito, muito. Eu segurei na mão dele e falei com ele, Pai, guarde uma coisa que eu vou dizer para o Senhor. Nós não fomos feitos para a dor, nós somos feitos para o amor. A morte não tem a última palavra. A última palavra da nossa vida é ressurreição. Então o senhor pode ir em paz, porque eu vou te encontrar um dia. Até breve, obrigada por tudo. Com isso eu quero que vocês encerrem comigo de pé, que vocês olhem para o crucificado e repitam essas palavras, né? Comigo, que vocês carreguem isso com muita autoridade na vida de vocês. Eu quero que vocês repitam, não fomos feitos para a dor, mas fomos feitos para o amor. A última palavra da nossa vida não é morte.
mas é ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.